Olá, senhores. Estamos aí na resolução da questão 6 da página 166, que fala o seguinte, ó. Ele fala de duas cargas elétricas pontiformes, Q1 positiva. Vou colocar aqui, ó, Q1, que é positiva, e vale 1 micro. Esse micro é o 10 a menos 6 coulombs. E Q2, que no caso é negativa, então aqui eu tenho a Q2, que é negativa, e vale 16 microcoulombs, né? 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. Estão fixados uma distância de 30 centímetros uma da outra. Então, aqui a distância entre elas é de 30 centímetros. Sobre a reta que passa por Q1 e Q2, o vetor campo elétrico resultante é nulo em um ponto. Então, olha só, para a gente poder analisar aonde o vetor campo elétrico resultante é nulo, nós vamos precisar dividir essa figura em três setores. Um, que vai ser a esquerda da carga vermelhinha, a carga positiva Q1, e a direita dela, né? Então, vamos poder dividir e analisar antes e depois, tá? A esquerda e a direita. Então, aqui só colocar uma linha pontilhada, né? Para representar. A outra linha vai dividir a carga Q2 ao meio também, para a gente poder analisar a direita e a esquerda dela. Então, nós vamos dividir em três setores. Ok? Só fazer a linha pontilhada aqui, tracejadinha, né? E aí vamos dividir assim, ó. Eu vou escrever aqui para vocês. Setor 1, setor 2 e setor 3. Olha que bacana. A carga 1, a vermelhinha, ela é uma carga positiva, certo? Essa é uma carga positiva. Significa que ela gera campo de afastamento. Dela saem linhas de força indicando campo elétrico em todas as direções e sentidos. Mas a gente só quer analisar sobre a linha preta, a linha cheia que liga a carga 1 até a carga 2, que é aquela linha horizontal. Então vamos lá. Se a gente for analisar apenas na horizontal, essa carga gera aqui no setor 1 um campo elétrico para a esquerda, certo? Esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga 1. Porém, à direita dela, o campo sai dela, ela gera um campo para a direita. Esse daqui é o vetor campo elétrico gerado pela carga 1. Conforme vai caminhando para a direita, o campo dela também vai para a direita, vai se afastando. E a hora que chegar no setor 3, ela gera um campo elétrico ainda para a direita. Esse é o campo elétrico gerado por 1. João, por que você fez um vetor menor do que os outros dois? Porque percebo que esse ponto, onde eu estou gerando esse campo, nesse setor 3, está muito distante de Q1, né? Então ela gera campo, porém, como ela está distante, ela gera campo com uma menor intensidade. Ok? A carga 2, vou fazer em azul. Carga 2 é negativa, gera campo de aproximação. Se a gente analisar no setor 3, o campo para chegar nela, ele tem que ser para a direita. Desculpa, para a esquerda, né? Para chegar nela. Então, o campo aqui nesse setor, gerado pela carga 2, seria esse. É um campo para a esquerda apontando para ela. Se a gente analisar a esquerda da carga Q2, que no caso é o setor 2, ela gera um campo se aproximando dela. Então, aqui seria um vetor orientado para a direita, pois ela é negativa, o campo tem que se aproximar dela, certo? Lá no setor 1, ela gera campo? Gera, óbvio, ela gera campo em todos os pontos. E a gente sabe que tem que aproximar da Q2, então ela gera um campo para a direita, para ir aproximando dela. Esse é o campo gerado pelo E2. Não tão grande como o E2, o setor 2 e setor 3, porque nessas duas regiões está mais próximo da Q2, né? Já o setor 1, ele não está tão próximo do Q2, então ele gera um campo pequeno. Bom, vamos analisar outro ponto agora, os valores das cargas. Olha que bacana. O campo gerado por 1, aqui é perto, então ela gera um campo grande. Porém, perceba que a carga dela, comparada com a carga Q2, é um valor muito baixo, né? Então, como o valor da carga é baixo, não vai alterar muito o campo gerado aqui no setor 1, também não vai alterar o campo gerado no setor 2. E no caso do E1, além de ser muito distante dela, ela tem uma carga muito baixa, então o campo dela fica pequenininho. Vamos analisar 2 agora? Olha 2. Esses dois vetores que estão próximos dela, no setor 2 e setor 3, eles são vetores razoavelmente grandes porque eles estão próximos da Q2, então ela está interagindo bem ali. E se a gente analisar ainda, ela tem uma carga alta, que é 16 vezes a carga de 1. Isso significa que faz esse vetor campo elétrico ficar maior, tanto de um lado como do outro. E aí, olha que bacana.
Obviamente que não é aqui no setor 3, não é à direita de Q2 que nós vamos conseguir ter um campo nulo. Por quê? Olha o tamanho do vetor E2 e olha o tamanho do vetor E1. Perceba que eles vão ter intensidades, o E2 se destaca em relação ao E1. Então não tem como se anular nesse setor, certo? Então joga fora o setor 3. Perceba que o setor 2 também não permite um campo elétrico nulo. Por quê? Porque tanto o E1 como o E2, eles estão no mesmo sentido. E aí não tem como eles se anularem, já que eles apontam para o mesmo lado. Eles iriam se somar para achar o resultante, né? Então não dá para ser no setor 2. Óbvio que como nós tínhamos só 3 setores e eliminamos 2, a gente já sabe que o setor correto é o setor 1. Vamos entender por quê? Olha o que acontece. Esse campo E2, perceba que ele está um pouquinho menor que o vermelho, né, o vetor. Por quê? Porque o E2 está distante da carga 2, então o campo fica pequeno. Porém, a carga dela é alta, então isso faz com que esse vetor campo elétrico aumente um pouco, já que a carga é alta. Ao ponto de o vetor campo elétrico E1 e o vetor campo elétrico E2 terem a mesma intensidade, só que, porém, com sentidos opostos. Isso faz com que nesse setor existe um único ponto, tá? É um único ponto ao qual o campo elétrico resultante vai dar quanto? Vai dar zero. O que nos dá a alternativa A, né? À esquerda de Q1. Fechou? Um grande abraço a todos.